Você entrou pro mercado de criptomoedas e agora precisa acompanhar qual é a tendência dessa bodega. Será que sobe? Será que cai? Agora nós temos análises diárias no nosso canal com o Trader Tainan. Acompanhe a análise de hoje. Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Bitgráfico, aqui quem fala é o Tainan. Hoje é o dia 5 de julho de 2022, uma terça-feira, muita coisa acontecendo no mundo afora. E nesse vídeo a gente vai atualizar aí o que pode impactar o mercado de criptomoedas amanhã, a perspectiva para os próximos dias. Então vamos lá! Antes de começar, eu peço encarecidamente que você deixe o like aí embaixo. É assim que o YouTube reconhece que esse conteúdo é bom e que você quer que esse canal continue trazendo mais conteúdos como esse. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos vídeos e análises que eu posto aqui diariamente. Bem pessoal, então vamos falar aí da situação do Bitcoin. Bitcoin chegou a subir hoje, chegou a cair, teve lá na região dos 19.300, depois foi lá na região dos 20.600 dólares. E aí, Tainan, será que o Bitcoin vai para onde? Bem, pessoal, o Bitcoin continua na mesma, tá? Para mim, tá lateralizando nos últimos dias. Por que que ele tá lateralizando, pessoal? Porque para mim o Bitcoin não tá fazendo nada de novo, tá? Ele não rompeu um fundo, né? No caso aqui seria romper o fundo ali que ele fez lá no dia 18 de junho, tá? No caso ali seria a região dos 17.590 dólares aproximadamente, tá? Ele não fez isso para dar continuidade à tendência de baixa e também não rompeu o último topo aqui que foi ali na região dos 21.900 dólares, foi lá no dia 26 de junho, tá? Então, Bitcoin, na minha visão, ele segue aí dentro da mesma região, que ele já está aí há quase um mês, tá? Praticamente sem movimentos novos, o Bitcoin aí andando de lado nessa região. Graficamente, não tem novidade, tá? O que que acontece, pessoal? O Bitcoin, na minha visão, ele vai formar um padrão gráfico aqui, pessoal, se ele romper esse triângulo não, na verdade, eu acho que seria mais convincente aqui para ele formar um padrão gráfico, se ele rompesse a região ali, que foi a região dos 21.900 dólares, tá? Porque aí ele formaria um fundo duplo, pessoal. E faz todo sentido nesse contexto, pessoal. Lembre-se, tá? Se a gente olhar aqui tempos gráficos maiores, o Bitcoin está na região importantíssima aqui, pessoal. Essa região é a região que foi topo lá em 2020, tá? A região da média móvel de 200 semanas também. Então a gente está na região que, pessoal, tem tudo para ser uma região de suporte de curto prazo. Não estou dizendo que o Bitcoin não pode ir abaixo dela esse ano, tá? Até porque a gente tem um topo duplo ali no gráfico semanal, mensal, projetando o Bitcoin a 13 mil dólares. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, pessoal, o Bitcoin está possivelmente formando um padrão de reversão de tendência em uma zona de suporte, tá? Não tem sinal melhor que isso, não tem sinal mais interessante que isso. Tô dizendo que ele vai subir, pessoal? Não, por quê? Porque para confirmar o fundo duplo, pessoal, o fundo duplo só é confirmado quando ocorre um rompimento dessa parte aqui, tá? Dessa resistência. E não aconteceu ainda, tá? O Bitcoin tem que passar ali acima dos 21.900, vamos arredondar para 22 mil dólares para formar esse fundo duplo, tá? Se o Bitcoin conseguir passar daquela região, aí a gente vai ter esse fundo duplo, que o alvo dele vai estar ali na região dos 25.700 dólares aproximadamente, tá? Então, olho nisso, olho no Bitcoin, porque ele tá resistindo, pessoal, ele tá segurando. E Tainan, e aquele triângulo que você falou? Bem, pessoal, eu não confio muito em triângulo quando o mercado tá andando de lado, tá? Por enquanto o mercado tá lateralizando, enquanto ele não der algum sinal, enquanto não acontecer algo aí que faça o mercado quebrar esse triângulo com algum sentido, né, pessoal? Eu não confio, tá? E outra coisa que a gente tem que lembrar, pessoal, amanhã é um dia extremamente complicado, tá? Provavelmente a gente vai ter volatilidade. É difícil saber para que lado vai romper, pessoal, mas eu tô vendo aqui o mercado em uma região de suporte, formando um possível padrão aí de reversão. Nenhum dos dois ainda tá formado, o triângulo não foi confirmado porque não foi rompido e o fundo duplo nem aconteceu ainda porque não rompeu a resistência, tá? Mas a gente tem que ficar de olho porque o mercado tá na região de suporte, pessoal. Se ele fizer algum padrão para cima aqui, ele pode ir, tá? Então, eu tô de olho nisso. Pro gráfico do Bitcoin é isso, eu vejo que a maioria das pessoas estão pessimistas e, como se diz o Warren Buffett, né? Seja ganancioso quando todos estão medrosos, tá? Tainan, você está abrindo novas posições? Não estou abrindo novas posições. Só estou falando, pessoal, que se você tinha vontade de começar a comprar bitcoins para hold, tá? Se você sempre quis, mas nunca tinha feito porque estava com medo, porque a chave estava caro, talvez agora seja o momento de você começar a se expor. Não estou dizendo para vender a casa, o carro e
e pegar dinheiro com a agiota, nada disso. Eu tô dizendo, pessoal, se você tinha a intenção de comprar, aquela estratégia, principalmente a do preço médio, de ir comprando aos poucos, talvez seja um momento legal aí, se você pensa em longo prazo e até mesmo em curto prazo, se o Bitcoin fizer esse fundo duplo, ele pode dar um padrão ali interessante para montar uma posição de trade, beleza? No momento a gente ainda não tem, tá? O Bitcoin segue andando de lado, sem padrão. Amanhã a gente vai ter um evento importante. E, pessoal, antes de começar a falar aí do que a gente vai ter para amanhã, eu queria comentar o que está acontecendo hoje, tá? Hoje o petróleo, pessoal, chegou a cair quase 10%, tá? Tainan, o que está acontecendo? Por que o petróleo está caindo desse jeito? Isso é bom ou ruim para o mercado de criptomoedas, pessoal? Primeiro, tá? Um dos motivos que o petróleo está caindo, medo da recessão, pessoal. Os mercados aí já estão precificando uma recessão, né? Já estão esperando, já estão... vamos dizer assim, o mercado já entendeu que a recessão é quase inevitável. Nesse contexto, as pessoas começam a se desfazer de commodities, porque commodities como petróleo, minério de ferro, enfim, outros tipos de commodities tendem a performar mal em momento de recessão, tá? Porque se há uma recessão, se a economia está em uma depressão, se as pessoas estão consumindo menos, isso tende a fazer com que haja menor demanda por commodities e o preço delas caia, tá? Então, é basicamente isso. Tem esse receio e tem a China também, que está passando aí por novos isolamentos. A China é uma das maiores economias do mundo, se eu não me engano a segunda, às vezes até a primeira, dependendo de como você olha. E a China tá tendo aí alguns casos de isolamento social em função da pandemia de Covid-19 de novo, tá? Isso aí também não é legal quando a gente fala de petróleo, beleza? Tainan, isso é bom ou ruim para as criptomoedas? Petróleo caindo é bom ou ruim? Eu acho que é bom, pessoal. Tainan, mas como assim? Era para ser ruim. Se o petróleo tá caindo, tudo tende a cair. Não, pessoal. Uma coisa, pessoal, é o petróleo lá em 2020, no auge da pandemia de Covid, batendo ali $20, $10 o barril, tá? No contrato futuro teve uma época que chegou a 0, pessoal. Pois é. Isso aí é uma coisa, pessoal. Uma coisa é o petróleo num nível que não paga nem os custos de produção da maior parte das petroleiras. A outra coisa, pessoal, é o petróleo acima de $100, tá? Petróleo acima de $100 vocês estão sentindo aí quando vocês abastecem o carro de vocês, né? Na bomba, o preço de tudo tá subindo porque o preço do combustível tá subindo, tá? Então o petróleo tá muito caro, tá num patamar muito alto. E nesse patamar, pessoal, que ele caindo é a melhor coisa que tem, tá? Por quê? O que acontece, pessoal? Por que o Fed tá subindo a taxa de juros aí de forma tão agressiva, subiu de forma forte na última reunião? O Fed vem subindo o tom desde o início do ano, né? No final do ano passado falava em 2 altas na taxa de juros, nós já estamos na terceira, né? Isso pra vocês verem como o nível de agressividade, o nível de desespero do Fed tem aumentado para combater a inflação. Ele tá fazendo isso para combater a inflação, pessoal. Um dos principais causadores de inflação no mundo e na maioria dos países é o preço da energia. A principal matriz energética é o petróleo, pessoal. Se o petróleo sobe, tudo sobe, tá? Então, se o petróleo começa a cair, pode ser que o próximo CPI, que a gente vai ver, que vai ser divulgado no próximo dia 13, na semana que vem, possa vir abaixo, ou pelo menos dentro da expectativa. Tá? Abaixo eu não sei, tá difícil ter uma surpresa positiva em relação à inflação dos Estados Unidos. Até porque, pessoal, a inflação lá nos Estados Unidos, ela não é só energia, tá? Ela tem um componente de preço de alimentos que tem subido e também de setor de serviços, tá? O setor de serviços, ele tem um impacto e o setor de serviços, ele não é tão flexível assim de aumentar e diminuir preço tão rápido como é a volatilidade da cotação do petróleo, tá? Então, é difícil esperar que vai vir algo extraordinário, muito bom, mas eu acredito que esse CPI tem talvez um pouco mais de chances de vir dentro das expectativas do mercado, uma vez que o petróleo se manteve aí no mês de junho mais comportado, né? A gente não teve o petróleo subindo 20% no mês de junho como a gente teve em maio, pessoal. Lembre-se, tá? O que derrubou o mercado de criptomoedas no mês de junho, pessoal? O mercado de criptomoedas caiu porque estava acompanhando bolsas americanas. Bolsas americanas caíram quando saiu o CPI lá dos Estados Unidos, a inflação, né? E essa inflação, ela veio acima da expectativa. Um dos possíveis fatores para essa inflação ter vindo acima da expectativa, a inflação de maio que saiu em junho. O petróleo subiu praticamente ou mais de 20% no mês de junho, tá? Isso, pessoal, foi no mês de maio, me desculpem. Isso fez, com certeza, impacto na inflação, tá? E agora, se a gente olhar aqui, ó, se a gente pegar aqui o mês de junho de 2022, tá? O petróleo, pessoal, ele tem mostrado um padrão, ele tem caído até, né? Se a gente olhar aqui no candle do gráfico mensal,
Olha o que aconteceu, pessoal. No mês de junho, o petróleo fechou com 6,7 de queda, tá? Então, a maior parte do mês aí, o petróleo esteve caindo, pessoal. Depois de vários meses, né? O petróleo já estava subindo há 6 meses consecutivos, pessoal. Ele começou a cair, tá? Tainan, por que caiu? Um dos motivos, com certeza, é que o Fed começou a falar mais duro, o mercado começou a entender que o risco de recessão, ele é quase uma certeza. E os investidores começaram a se desfazer de posições em petróleo, tá? Os especuladores, enfim. E, pessoal, assim, é até engraçado, né? O Fed simplesmente falando duro, ele já consegue aí combater a inflação, pra gente ver o poder. Mas, enfim, pessoal, não é só petróleo que andou caindo, tá? Se a gente pegar aqui o índice das commodities, né? Eu não me lembro o nome desse índice, é o índice de Thomson, né? Enfim, esse índice, pessoal, ele caiu aí no mês de maio, tá? No mês de junho, me desculpem, de 2022, também depois de 6 meses seguidos subindo. Com criptomoedas, eu pago boleto, recarrego o celular, o meu gift card eu agora vou comprar na Ground Money. Link na descrição. Ele caiu 8%, tá? E aqui nesse índice, pessoal, a gente tem commodities aí, minério de ferro, commodities alimentícias, né? Soja, milho, enfim. Tem várias commodities aqui nesse índice, tá? E a gente vê que ele tá caindo. E isso, pessoal, esse índice caindo no mês de junho pode ajudar a inflação, tá? Tainan, você tá dizendo que o Fed vai parar de subir os juros por isso? Não, tá? A probabilidade dele parar de subir os juros é baixa, até porque a gente tá com a inflação ali na casa dos 8% lá nos Estados Unidos, 8% ao ano, tá? E a meta deles é 2%. Para fazer essa inflação convergir para meta, eles vão ter que pesar a mão muito mais, tá? Mas, talvez, com o resultado de inflação menos pior, né? Não tô dizendo que vai ser bom, mas menos pior, né? Talvez se a inflação mostrar que tá desacelerando nesse CPI que vai ser divulgado no dia 13, tá? Em relação à inflação no mês de junho, pode ser interessante, pessoal. Esse índice de commodities aqui tem basicamente tudo aí que faz a inflação, né? Alimentos e combustível, energia, várias matérias-primas estão aqui, tá? Então, assim, isso pode ser positivo. Não acho que é hora de cantar vitória, mas eu penso o seguinte, pessoal, o mercado tá muito negativo. O mercado está extremamente negativo. A maioria das pessoas com que eu converso sobre criptomoedas dos traders, né, estão apostando para baixo, estão querendo shortar, estão falando em mais queda. Enfim, não estou dizendo que não é possível. Acho que é possível. Se a gente olhar lá no gráfico do Bitcoin, pessoal, a gente tem no gráfico mensal lá um topo duplo projetando ele nos 13. Mas, pessoal, o Bitcoin já está caindo aí há muito tempo, tá? Ele está caindo forte. É normal haver uma correção para cima. E quando tá caindo há muito tempo, pessoal, o que acontece? As pessoas começam a ficar todas pessimistas, né? O mercado tá em medo extremo. Quando as pessoas estão todas pessimistas, a maior parte das pessoas que queriam ali, que desistiram, que ficaram com medo, já jogaram a toalha. Tá? Quando essas pessoas jogam a toalha, quando tá todo mundo muito líquido, a maior parte das carteiras estão líquidas, qualquer notícia ruim começa a ter menos efeito do que as notícias boas, tá? A gente só tem visto notícias ruins aí nos últimos meses. Isso tem jogado os mercados para baixo e eu penso, pessoal, que essas notícias já estão perdendo efeito, tá? Eu acredito que só uma notícia muito ruim, como por exemplo uma inflação lá dos Estados Unidos no próximo CPI vindo acima do esperado, é que poderia aí fazer o humor do mercado piorar e o mercado começar a precificar talvez até 1% aí de aumento na taxa de juros. Mas tirando isso, pessoal, se essa inflação vier dentro do esperado, mostrar desaceleração talvez até melhor que o esperado, como o PCI da semana passada veio, pessoal, melhor do que o esperado, a inflação do PCI lá, ela veio veio abaixo do esperado, tá? Se acontecer isso, pessoal, pode ser que nós tenhamos aí o mercado um pouco mais otimista. E uma notícia boa no mercado onde está todo mundo líquido, todo mundo com dinheiro, a maior parte das pessoas que tinham para vender já venderam, pode fazer uma subida rápida. Não estou dizendo que vai subir forte e que o Bitcoin vai bater ali os 69 mil, não, tá? A gente está no bear market, pessoal, a gente tem que ser realista. Mas, por exemplo, dele formar esse fundo duplo aqui, tá? Ele ainda não formou, mas se ele passar ali na região dos 21.900 dólares, ele poderia ir talvez até formar esse possível fundo duplo e bater ali os 25, quem sabe? Seria legal, tá? Seria um movimento possível caso a gente começasse a ter notícias boas, tá? Tainan, mas você sempre diz que as bolsas americanas que influenciam o mercado de criptomoedas, sim, pessoal, já vou falar delas, mas só para mostrar para vocês uma coisa que aconteceu hoje, tá? Eu vi muita gente falando, nossa, o DXY tá subindo, né? E, meu Deus, o dólar tá muito forte, vai destruir
tudo, vai acabar com tudo. E calma, pessoal, um dos motivos disso aqui é a Europa realmente está numa situação complicada, tá? O DXY, pessoal, ele é um índice que mede a força do dólar frente a uma cesta de moedas, tá? A moeda com mais peso aí pelo menos uma das com mais peso é o euro, pessoal. A Europa, como vocês sabem, depende muito da energia da Rússia. A Alemanha, principalmente, que é um país extremamente industrializado, uma economia exportadora, e o fato de a Europa estar passando aí por esses problemas, a gente vai ter outro inverno chegando na Europa em breve. O estoque de gás da Europa aí, ele pode não ser suficiente para o próximo inverno. Isso tá deixando o mercado com medo de ficar na Europa, tá? Então, se você tá com medo da Europa, você vai buscar outros ativos ao redor do mundo. No caso aí, a moeda mais segura, o país mais seguro que ainda tá crescendo, que ainda tá com a economia forte é os Estados Unidos. Então eles vão para os Estados Unidos. China tá tendo problema de Covid de novo, tá tendo vários problemas. Então assim, você acaba tendo aí os Estados Unidos como alternativa nesse momento de muita incerteza, tá? Até porque o dólar ainda é o porto seguro do mundo, pessoal. Não dá para ignorar isso, tá? Mas assim, pessoal, não consigo ver isso aqui como um movimento de ameaça ao Bitcoin, tá? Igual muita gente tá falando, nossa, acabou, né? O DXY tá subindo. Não, calma, tá? O petróleo tá caindo. A gente pode ver alguma mudança disso aqui nos próximos dias, tá? Ethereum, pessoal, o que tá acontecendo? Se a gente for pro gráfico da Ethereum, a gente vê algo ali bem parecido com o que tá acontecendo ali no Bitcoin, né, pessoal? Gráfico da Ethereum, parece estar formando ali um triângulo, mas também parece estar formando ali um fundo duplo, tá? Um padrão que, se o Ethereum conseguir passar ali dos $1.280, vai estar sendo um padrão de reversão que pode reverter para cima, tá? Se a Ethereum conseguir passar ali para cima dos $1.280, aí, meus caros, o alvo para Ethereum seria ali na região dos 1.700, tá? Agora, se acontecer da Ethereum romper para baixo esse possível triângulo que muitos analistas estão desenhando aqui no gráfico da Ethereum, aí complica, tá? Porque aí ela vai formar uma flâmula, e o alvo dessa flâmula, o alvo dessa queda, pessoal, para Ethereum, seria lá na região de aproximadamente $500. Ah, Tainan, vai subir ou vai cair? Você tá falando que pode subir ou pode cair? Não sei, pessoal, ele vai ter que romper para algum lado, tá? Se ele romper para cima, fizer um fundo duplo aqui, é melhor, 1.700. Se ele romper para baixo, der continuidade à tendência de baixo, que a Ethereum já vem desde o início do ano, aí, meus caros, a possibilidade de a gente ver a Ethereum a $500 não se torna remota. Tá? O mesmo para o Bitcoin aqui, né, que se a gente resumir, é basicamente a mesma situação. Se formar um fundo duplo aqui, vai lá para a região dos $25 mil. Se romper aquele triângulo para baixo, a gente vai ter a situação um pouco mais chata, tá? Que vai ser do Bitcoin dar continuidade à tendência de queda que ele já vem desde o início do ano. E aí, meus caros, é $10 mil que seria o alvo, tá? Tainan, vai? Não sei, mas o gráfico tá dizendo que se romper para baixo e confirmar esse rompimento e o mercado tiver força e motivo para continuar essa tendência, é o alvo, beleza? Então, pro gráfico do Bitcoin é isso, tá? Pros gráficos é isso que eu tô vendo. Dólar aqui no Brasil hoje, pessoal, dólar batendo aí quase 5,40, né? Hoje o dólar, pessoal, chegou a ser negociado aqui no Brasil a 5,38, tá? E aí, Tainan, será que agora vai? Será que o dólar vai subir mais? Pessoal, a gente tem que lembrar o seguinte, dólar, analisar só o gráfico do dólar é complicado, tá? A gente tem um fundo duplo aqui, tá? Que tá com alvo lá na região dos 5,73 pro dólar, pessoal. Eu não gosto de usar só análise gráfica no dólar, até porque o dólar é bem complicado, ele envolve fatores externos e internos ao Brasil, né? Então é muitas variáveis aí. E do cenário externo, pessoal, a gente tem os Estados Unidos agora acelerando o ritmo da alta de juros, mesmo que o CPI venha bom na próxima reunião, eles provavelmente não vão parar a alta de juros, tá? Eles não vão desistir de subir os juros, eles precisam fazer isso para a inflação convergir para a meta. Lembrem-se, tá em 8, eles precisam levar para 2 essa inflação, tá? E aqui no Brasil a gente está tendo o governo brasileiro também fazendo gastos, tá? Fazendo gastos, enfim, para fazer alguns auxílios aí, para caminhoneiro, estão falando até em motorista de táxi, não sei muito bem, não quero entrar no mérito se isso é certo ou errado, mas os investidores não gostam quando um país ele tem que fazer dívida para pagar incêndio, então, para resolver algo temporário que talvez ali não venha a trazer um retorno para o país, para a economia, tá? Então, assim, não tô criticando, só tô falando que os investidores olham isso e falam, olha, eu vou sair do Brasil. Se o Brasil está se endividando mais, ou eles pagam uma taxa de juros mais alta, ou nós vamos sair para outros lugares onde o risco seja menor, tá? E aí tem esse fluxo de saída no dólar. Então é basicamente isso, você tem dois fatores aí apertando a moeda brasileira nesse momento, beleza?
Tainan, e por que que amanhã pode ser um dia de volatilidade alta nos mercados, pessoal? Bem, primeiro, tá? Amanhã a gente tem vários dados aí extremamente importantes, tá? Não é a inflação, né? Para mim, o mais impactante para os mercados vai ser a inflação do mês de junho, que vai ser divulgada na semana que vem, tá? No dia 13. Mas assim, pessoal, amanhã a gente tem alguns dados que são relevantes, tá? Dados relativos ao mercado de trabalho dos Estados Unidos, pessoal. O último dado de mercado de trabalho mostrou que o mercado de trabalho estava muito aquecido nos Estados Unidos, tá? Tinha muitas vagas para a quantidade de trabalhadores que tem lá. Tinha mais vagas do que trabalhadores, enfim. Tinha muitas vagas e o mercado quer ver, pessoal. Se essas vagas tiverem diminuído muito, vamos supor, tá, aqui algumas empresas como a Tesla andou demitindo, algumas outras empresas grandes dos Estados Unidos, principalmente setor de tecnologia, andaram fazendo aí programas de demissão. Se isso aparecer aqui nesses dados aí que vão ser divulgados amanhã, pode ser que o mercado comece a falar, opa, o Fed vai ter que pegar leve, tá diminuindo muito rápido. A gente vai ter também o PMI e ISM de produtos não manufaturados relativos ao mês de junho, dado importante. Tanto o dado de emprego quanto esse PMI vai ser divulgado amanhã, às 11 horas da manhã, no horário de Brasília, tá? Então, preparem-se, porque às 11 horas da manhã a gente vai ter aí volatilidade. Tainan, esses dados têm potencial para tirar, né, o mercado de onde ele está, fazer o Bitcoin quebrar a lateralização? Pessoal, eu penso que só se vier muito acima, ou muito pior, ou muito melhor do que o esperado para mover de forma radical e mudar a tendência do mercado, tá? Tirar o mercado de fato da lateralização, quebrar o range, tá? Essa é a minha visão. E Tainan, essa ata da reunião do FONC, tá? Isso aqui é importante, vai sair amanhã às 15 horas da tarde, também gera volatilidade. 15 horas no horário de Brasília, então 11 horas da manhã no horário de Brasília e 15 horas da tarde podem ser horários aí de volatilidade. E eu particularmente não gosto de operar nesses dias. E na verdade, pessoal, eu acredito que com o mercado andando de lado como ele está nos últimos dias, eu não acho interessante. Tainan, o que você está fazendo? Bem, pessoal, como vocês sabem, lá no dia 13 de junho, eu vim aqui e mostrei que eu estava montando uma posição comprada, uma ordem em $22.500 e outra em 17.500, meu stop lá em $16.000, tá? O que aconteceu até agora? O mercado lá, o Bitcoin, ele chegou lá nos $17.590 e não chegou aos 17.500 para pegar minha ordem, tá? Então, pegou minha ordem nos 22.500, não pegou minha outra ordem lá nos 17.500 e meu stop continua intacto lá nos 16, tá? Quantos que você colocou nessa operação, pessoal? Bem, eu coloquei ali 5% da banca, tá? Até agora só 2,5%, porque só pegou a ordem dos 22.500 e pegar a ordem 17.500, aí pega mais um pouco, tá? Tainan, por que você colocou tão pouco? Porque o stop é extremamente caro, pessoal. Um stop de 20%, tá? Se o stop é de 20%, eu não posso correr o risco de perder 20%. Então eu entrei com 5%, porque se acontecer de eu tomar um stop de 20%, eu vou perder só 1% da minha banca e tá tranquilo, né, pessoal? É tolerável uma perda controlada, tá? Meu alvo 1 fica em 23.500, ele continua lá. Se bater ali, independente de ter pego a outra ordem 17.500 ou não, eu vou subir meu stop para 22.500, pro break even, né, que alguns falam. Tem um outro alvo lá em 25 e outro em 28, tá? Então, essa é minha operação desde o dia 13 de junho. Tá demorando, o mercado resolveu lateralizar no meio do range que eu coloquei ali, né? E também comecei a montar aí posições focadas no hold, tá? Comecei a me expor, né, ao Bitcoin, comprando uma parcela da banca ali, não muito, tá? E nessa região entre 22 e 18 mil dólares. E se ele cair para 13 mil, 10 mil, como aquele triângulo tá projetando, eu tenho mais para comprar, tá? Porque eu comprei aí uma fração, comprei um quinto da banca, tá? 20%. Não fiz aí uma compra muito grande. Então, se ele cair lá para 10, 11, 13, eu tenho mais 20% e coloco mais 20% tranquilamente, porque, como eu disse para vocês, eu acredito que agora é o momento melhor para começar a se expor do que quando ele estava lá em 69 mil dólares, tá? Eu não tinha bitcoins ali, né? Na verdade, os que eu tinha ali fazendo operações eu acabei vendendo quando o mercado começou a cair ali, algumas quedas eu acabei tendo que vender, tá? E assim, pessoal, eu acho que agora é o momento mais interessante, tá? Muita gente tá falando, nossa, Tainan, comprar Bitcoin agora é muito arriscado, tá? É o pior momento, porque você não sabe o que vai acontecer. Pessoal, é aí que tá? Os momentos em que o preço está mais baixo, geralmente são os momentos de maior incerteza, tá? O momento que ninguém quer. O momento que ninguém quer, para ninguém querer, tem algum motivo, tá? Não adianta você achar que vai ter um fundo, que o mercado vai chegar no fundo, vai cair ali com os fundamentos se mantendo, tá? Não. E eu já tô no mercado há mais tempo, já vi outros bear markets e é sempre a mesma coisa, tá?
O pessoal começa a se desesperar, fala, não, dessa vez é diferente. Agora, de fato, pessoal, a gente está num contexto diferente dos outros contextos em que a gente teve bear market, mas eu não acho que é algo assim para se apavorar ao ponto de desistir do mercado, né, pessoal? O que eu acho a gente tem que ter estratégia, tá? Se você está fazendo trade, use stop, tenha gerenciamento de risco para não quebrar caso o seu trade dê errado. Não use alavancagem. Alavancagem eu acho que é uma coisa desnecessária, não entendo porque tantas pessoas usam. Tá, sim, até porque a maioria faz swing trade, a pessoa vai fazer uma operação com o stop de 10%, ela alavanca ainda a operação, aí ela tá querendo quebrar rápido, né, infelizmente. E outra coisa, pessoal, hold, tá? Duas estratégias, ou você começa a comprar agora igual eu fiz, comprei 1/5 agora, né, e se cair lá para 12, 13, mais 1/5, beleza, e fico 2/5 exposto no spot, tá? Nada de fazer hold em futuros não foi feito para fazer hold. E se você quer uma estratégia um pouco mais conservadora, com menos sustos, vai comprando aos poucos, divida o capital que você tem em 48 frações ou, sei lá, em 24 frações e vai comprando um pouco ao final de cada mês, assim você vai diluindo seu risco, você vai comprando nas quedas e vai ficando com preço médio. Legal, beleza? Bem, pessoal, no mais é isso. Amanhã pode ser um dia de volatilidade. Desejo a vocês aí uma ótima terça-feira, uma boa noite, bom descanso e bons negócios. Até mais, tchau! E aí, meu neto, você gostou desse vídeo? Então eu tenho certeza que você vai curtir esse daqui, ó.